Eu saí Vasco, eu comecei a gostar do Vasco, Vasquinho e tal. Você foi vascaíno? Não, sou Vasco ainda. Sou ainda, para quem não se lembra, eu sou ainda. Aí só Deus que explica uma coisa dessa, né? Pô, tanto time em São Paulo que eu podia ter jogado, né? Mas eu fui no Vasquinho. Então, você vê, são coisas que Deus tem me feito de presente que é difícil explicar. E até hoje você tem carinho pelo Vasco? Até hoje não, nunca deixei de ter. Então, para os mais jovens, tá? Presta bem atenção. Eu sou vascaíno, porque o Vasco me deu a oportunidade de aparecer no mundo todo. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia. E, infelizmente, aquele Dieguinho irreverente, mais brincalhão, vai ficar guardadinho hoje em respeito ao falecimento, infelizmente, do rei do futebol. É uma notícia que parecia que ela iria ser confirmada a qualquer momento, ele já vinha mal de saúde já há um certo tempinho, né? Mas infelizmente uma certeza que todos nós temos na vida é que da mesma forma que nós nascemos, infelizmente um dia nós iremos partir também. Pelé falece aos 82 anos de idade. Pelé é considerado o maior atleta do século XXI e considerado também o rei do futebol. E recentemente, inclusive alguns aninhos atrás, pouco antes de seu falecimento, ele fez questão de reafirmar de que é torcedor dos Gigantes da Colina. Pelé é ídolo do Brasil, fez várias ações aí com outros clubes brasileiros, ganhou 3 Copas do Mundo, mas o coração do Pelé pertencia a um único clube, que era ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu vou deixar com vocês agora um recadinho da Futebol Team Game e na volta eu trago mais informações para vocês. Futebol Team Game é um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Você pode, enfim, sentir como é ser gestor de um clube de futebol, jogar campeonatos online, criar o seu time, desenvolver o seu estádio, contratar jogadores, personalizá-los e treinar os seus atletas. Abra pacotes com itens, faça upgrades e venha ser o grande campeão. Registre-se no link da descrição e ganhe 200 pontos de energia como bônus. Futebol Team Game é o grande jogo no momento. Venha conferir. Bom, galera, Futebol Team Game é um jogo muito bacana e tá rolando uma promoção de inverno que encerra agora dia 13 de janeiro. Você pode abrir pacotes premiums promocionais. Dentro desses pacotes tem 3 pacotes de inverno e também 500 pontos de energia. Você ativando o seu assistente premium, você pode abrir um pacote desse por dia até o dia 13. Se você não tiver o assistente premium, você pode abrir apenas um pacote no primeiro dia, beleza? Corre lá, se cadastra, se inscreve e usa aí a possibilidade desse momento de você ganhar esses pacotes, beleza? Se inscreve aí no novo servidor americano. Bom, pois bem, eu aproveitar também, galera, e vou trazer para vocês a nota oficial do Vasco aí se despedindo do rei do futebol. O futebol perdeu a sua majestade. O Vasco da Gama presta todas as condolências a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nos deixou nesta quinta-feira aos 82 anos. Descanse em paz, rei do futebol e grande vascaíno de coração. Nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, também deixou uma mensagem de carinho ao rei do futebol. Triste com sua partida, meu ídolo Pelé, o melhor dos melhores. Referência dentro do futebol para todos nós jogadores. Tenho muito orgulho de ter conhecido você e vestido a mesma camisa 10 que você imortalizou com tanta maestria. Obrigado por tudo. A saudade já é grande. E agora eu vou deixar com vocês uma matéria muito bacana feito pela rapaziada do Extra, que conta um pouco a história do Pelé. Eu vou começar para vocês entenderem um pouco da figura do Pelé, até fora um pouco do campo. Primeiro eu vou trazer com vocês uma passagem muito bacana dele no Vasco. Torneio com o clube de coração, o Vasco. Pelé é ídolo de todos, mas seu coração pertence a um só, ao Vasco. Antes de se imortalizar com a camisa do Santos e criar com o clube paulista um vínculo vitalício, houve amor infantil pelo Cruz Maltino, que resistiu ao tempo, aos encontros e aos desencontros da carreira
do maior jogador de futebol da história. A maior benfeitoria de Pelé ao cruz-maltino foi nunca ter negado sua primeira paixão. Ela começou quando, ainda criança, na década de 40, via o pai, Dondinho, jogar pelo Vasco de São Lourenço, cidade do interior de Minas Gerais. Pelé crescia cercado por corintianos, mas era a Cruz de Malta que mexia com ele. Dondinho trocou de time, mas o carinho pelo Vasquinho, como o Pelé chama o Vasco, ficou. Na adolescência, vestiu a camisa do Clube do Coração e com ela teve o primeiro divisor de águas da carreira. Era 1957 e um combinado entre Vasco e Santos foi formado para disputar um torneio amistoso. Aos 16 anos, ele assombrou a então capital federal e abriu caminho para iniciar sua trajetória na seleção brasileira. Os jogos com a camisa do Vasco foram em julho. Em julho, ele já estava marcando seus gols com a amarelinha. O frisson em torno de Pelé fez com que o cruz-maltino tentasse a sua contratação. O clube, que então vivia grande momento, foi até Vila Belmiro para levar o craque. O emissário, um jovem Antônio Soares Calçada, que na década de 50 já era vice-presidente de futebol. Depois de 1957, ele vestiria o uniforme do time de coração em 69, após marcar o seu 1000º gol na carreira justamente em cima do Vasco. Pelé virou o centro de uma festa que tomou conta do gramado do Maracanã. Um dirigente vascaíno conseguiu furar a barreira de torcedores e jornalistas para entregar ao craque uma camisa vascaína. Pelé não hesitou em vesti-la. E também, para vocês conhecerem um pouquinho mais a história do Pelé, vou deixar um trechinho dele aí com o Cruzeiro e também com o nosso rival Flamengo, para vocês conhecerem um pouquinho aí de algumas ações do Pelé. Ele fez uma campanha em 2020 para o Cruzeiro. Quando o Pelé completou 80 anos em outubro de 2020, o Cruzeiro resgatou um quadro que fica na sede administrativa do clube, de uma campanha publicitária no qual o Rei Pelé vestiu a camisa celeste. Já no Flamengo, ele teve uma boa ação também com a camisa 10. Pelé usou a camisa 10 do Flamengo em 6 de abril de 79 no Maracanã, quando aceitou o convite para participar de um jogo amistoso contra o Atlético Mineiro. A renda seria revertida para as vítimas das chuvas que atingiram Minas Gerais, seu estado natal, naquele ano. A tragédia fez que 246 mortos e milhares de desabrigados. Ao todo, o estádio recebeu 139.953 torcedores, o que gerou uma renda de mais de 8 milhões de cruzeiros. Pelé tinha 38 anos e havia acabado de se aposentar do futebol. Por isso, só jogou o primeiro tempo daquela partida. O Flamengo contava com grandes jogadores, como Randinelli, Júnior, Andrade, base da equipe que seria campeão da Libertadores de 81. Aspas agora aqui, ó. Meu grande sonho era jogar com o Pelé. Nunca imaginaria jogar ao lado dele. Por coincidência, acordei de madrugada e vi que tinha um cara do meu lado. Quando vi, era o Negão dormindo do meu lado. Foi fantástico. Recorda Júlio César Urigueli, em entrevista concedida ao site oficial do Flamengo. Na época, o Rei recebeu a camisa 10 de Zico, que entrou em campo com a 9. O Flamengo venceu amistoso por 5-1 com gols de Marcelo. Zico marcou 3 vezes e Luizinho e Cláudio Adão fizeram os outros gols. 10 anos antes daquele jogo, o Flamengo havia tentado contratar Pelé. No entanto, o então presidente do Santos, Atier Jorge Cury, recusou uma oferta de 2 bilhões de cruzeiros por considerá-lo inegociável. E agora eu encerro mais uma passagem do Pelé para vocês também conhecerem um pouco mais dele, que ele evitou uma tragédia vestindo a camisa tricolor. Foi com a camisa do Fluminense que Pelé evitou uma verdadeira tragédia. O episódio aconteceu em 26 de abril de 1978 na Nigéria. O tricolor realizava uma excursão à África e disputou 2 amistosos no país. No primeiro, venceu a seleção da Nigéria por 3-1, com o Rei no time adversário. O craque, já estrela mundial e recém-aposentado, protagonizava uma ação de marketing na região e jogou apenas 35 minutos da partida, que levou mais de 50 mil torcedores para o estádio em Lagos, capital nigeriana. Depois, o tricolor enfrentou o Haka Rovers, campeão nacional da época, na cidade de Kadanuê. E foi aí que Pelé teve que entrar em campo com a camisa do Fluminense
para evitar uma batalha campal. Ele foi convidado para dar o pontapé inicial no amistoso, mas não foi bem essa notícia que circulou na imprensa local. Rádios e jornais da região divulgaram que o Rei jogaria a partida. O simples boato não apenas esgotou os 30 mil ingressos comercializados antecipadamente, mas fez com que o estádio superlotasse. Segundo registro da época, cerca de 60 mil pessoas se aglomeravam nas arquibancadas para ver Pelé no Fluminense. Quando o presidente tricolor na época, Silvio Vasconcelos, tentou desfazer o mal-entendido, um princípio de confusão foi criado. Então o chefe da polícia local entrou em contato com o Fluminense e afirmou que não teria condições de conter a revolta popular se Pelé não jogasse. Silvio conversou com ele, que com receio de uma tragédia, decidiu ir a campo. Atuou por 45 minutos com uma chuteira emprestada por um atleta tricolor. Não marcou gols, mas fez a alegria dos torcedores. O Fluminense venceu o Haka Rovers por 2-1. O primeiro tempo, Marinho Chagas marcou o gol do tricolor. Já sem Pelé no segundo tempo, Arthurzinho anotou o tento da vitória. Então tá aí algumas passagens do Pelé ligados ao Vasco, ao Flamengo, ao Fluminense. Lembrando que o Pelé fez questão de registrar que é torcedor do Vasco. Ele até brinca com o Thiago Asmar. Era não, eu sou. E carinhosamente ele chama o Vasco de Vasquinho. Então todas as homenagens ao Pelé são bem feitas, tá bom? E é isso. O maior atleta da história do futebol mundial nos deixa aos 82 anos de idade. E eu procuro sempre me ater aos meus comentários aqui ao lado profissional. Eu sei que algumas figuras, como o próprio Pelé, Maradona, tem algumas situações nas suas vidas particulares, mas eu acho que a vida particular de cada um compete a cada um na vida particular. E na minha função aqui, como alguém que trabalha com esporte, eu procuro falar do lado profissional. Então, Pelé, que Deus te abençoe, que te tenha num bom lugar e que Deus conforte o coração de seus familiares nesse momento. E, infelizmente, temos um final de ano estranho aqui no Brasil, né? Nossa seleção acabou de não ganhar uma Copa do Mundo, na minha visão, a Copa mais fácil de ganhar até desde que eu sou adulto, né? E acompanho futebol. E infelizmente agora também o nosso rei do futebol nos deixa aí às vésperas de um ano novo. Mandar até um abraço para um amigo meu aqui, o Arthur, para a Thaisa. Eu sei que são pessoas próximas a mim que também tiveram infelizmente falecimento agora de uma pessoa muito próxima da família, o pai desse meu amigo, no caso o sogro dele faleceu, e agora também o Pelé nessa situação. Então a gente sabe que essas datas aí, para quem acabou de perder um parente, é muito chato. Então que, mais uma vez, que Deus abençoe os familiares do Pelé. É isso, galera. Essas eram as informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Fugi até um pouco a rotina do canal, mas era importante falar sobre o Pelé, primeiro, porque é o maior jogador da história, e segundo, nós aqui somos um canal de Vasco, e o Pelé fez questão aí de deixar o seu carinho e sempre dizer, era não, sou vascaíno. Então o maior vascaíno que pisou nessa terra nos deixou aos 82 anos de idade. Rei, fica com Deus, que Deus abençoe a sua família. É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais à noite eu chego aí com a nossa terceira edição.